pessoal, bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês uma história que vai fazer vocês questionarem até onde pode chegar a maldade humana. Vamos falar sobre Maria Concepción, uma mulher que se disfarçou de bruxa, mas por trás dessa fachada estava uma assassina fria e calculista. Preparem-se para uma narrativa cheia de mistério, manipulação e crimes horrendos. Vamos explorar como Maria Concepción conseguiu enganar e destruir a vida de várias pessoas, deixando um rastro de tragédias e desespero. Então, se você está pronto para mergulhar nesse caso impactante, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, tá bom? Vamos juntos descobrir os horrores dessa verdadeira história. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no meu canal para ver mais vídeos como este. Ative o sininho de notificações para serem avisados sempre que eu subir um novo vídeo. E me sigam nas redes sociais. Bem, apaguem as luzes, aumentem o volume e agora sim, vamos começar. O caso da bruxa assassina Maria Concepción Ladino. Vamos começar do início. Em 1999, em Bogotá, capital da Colômbia, a Fiscalia Geral da Nação capturou uma bruxa. Essa anedota, que parece o início de uma bizarra história de terror, foi de fato a conclusão de um árduo trabalho das autoridades colombianas para capturar uma das criminosas em série mais estranhas, escorregadias e aterrorizantes do final do século XX. Como se uma sombra longa e sinistra do passado tivesse surgido. Maria Concepción Ladino ganhou a confiança de suas vítimas e, usando seus supostos poderes sobrenaturais, conseguiu roubar-lhes não apenas o dinheiro, mas também a vida, o que lhe rendeu o apelido de a bruxa assassina. Nascida em 1960, pouco se sabe sobre a vida que levou antes de iniciar sua carreira criminosa. No entanto, sobre Maria Concepción sobrevive uma anedota que impulsionou o início de sua profissão como bruxa. Certa manhã, enquanto aguardava na fila para comprar um balde de cotinol, um combustível derivado do petróleo, então usado pelas pessoas de baixa renda para cozinhar, percebeu que uma de suas vizinhas tentou de forma grosseira furar a fila, desrespeitando os demais. Imediatamente, Maria Concepción levantou sua voz e logo as duas mulheres se encontraram envolvidas em uma forte discussão, que não foi além graças à intervenção dos outros vizinhos. No entanto, no meio do tumulto, Maria lançou uma série de gritos ininteligíveis contra sua vizinha. Alguns diriam depois que aquele discurso sem sentido tinha todas as características de um encantamento. As coisas não teriam ido mais longe, se não fosse pelo fato de que, dias depois, a vizinha de Maria Concepción teve que ser levada às pressas ao hospital em Engativá, sofrendo de uma intensa e inexplicável dor óssea. Em um país onde o impossível é apenas mais uma estatística da realidade, a tragédia da mulher se transformou em uma história que todos no bairro passaram a compartilhar, servindo para corroborar uma verdade que até então havia passado despercebida. Maria Concepción era uma bruxa e das boas. Longe de se incomodar com isso, Maria Concepción viu em seu recém-adquirido título uma maneira simples e eficaz de ganhar dinheiro. Pouco tempo depois, sua casa estava repleta de vizinhos que procuravam uma cura para algum mal ou buscavam seus serviços com a esperança de encontrar boa sorte através de algum amuleto abençoado ou forças além de sua compreensão. A imagem que Maria Concepción apresentava também ajudava a alimentar o mistério ao redor. Ela vivia em uma enorme casa
com portões pretos, completamente sozinha. Bem, não totalmente sozinha, exceto pelos proprietários da casa. Um casal de idosos, Eduardo e Núbia, passava seus dias com tranquilidade. Com a chegada da velhice e partida dos filhos, decidiram alugar um quarto na casa para ter um pouco de dinheiro extra. E além disso, compartilhar o lar que havia ficado tão solitário. Todos os dias, Núbia saía com uma cesta repleta de batatas cozidas, que vendia na porta de uma das escolas próximas, enquanto Eduardo se dedicava exclusivamente a preencher os crucigramas que apareciam diariamente na imprensa local. Era uma vida simples, mas reconfortante. Então conhecem Maria Concepción. Em pouco tempo, a mulher ganhou a confiança do casal. O pouco dinheiro que tinham e as muitas necessidades abriram caminho para que Maria enganasse suas vítimas. A primeira coisa que fez foi se oferecer para pagar os alimentos do casal e em seguida garantiu que tinha uma cura para suas doenças. Assim, Eduardo e Núbia começaram a consumir bebidas e a receber massagens com ungüentos feitos de plantas desconhecidas. Todos esses gestos, aparentemente desinteressados, fizeram com que o casal baixasse a guarda, a ponto de Eduardo pedir diversas vezes a Maria Concepción que o acompanhasse para receber o dinheiro de sua aposentadoria. O tempo passou, até que um dia, sem aviso prévio e sem que se soubesse como ou quando, o casal de idosos desapareceu para nunca mais ser visto. Ninguém deu muita atenção a esse fato e por um tempo Maria Concepción acreditou que estava a salvo. Agora sim, vivia sozinha naquela grande casa. No entanto, alguns vizinhos e conhecidos dos idosos começaram a perguntar a Maria Concepción o que havia acontecido com eles, já que sabiam da boa relação que ela mantinha com o casal. Diante dessas perguntas, Maria Concepción apenas respondia que tanto Eduardo quanto Núbia estavam doentes e em certa ocasião chegou a dizer que os filhos os haviam levado para morar com eles. A ausência do casal de idosos tornou-se apenas mais um dos muitos mistérios que aconteceram na capital colombiana. E logo o interesse em saber o paradeiro deles diminuiu. Enquanto isso, Maria Concepción começou a exibir uma aparência muito mais pólida do que antes, quase como se o dinheiro tivesse chegado à sua porta de maneira mágica. Sendo ela uma bruxa, isso até poderia ser verdade, não é? Meses depois, os filhos de Eduardo e Núbia bateram à porta da casa de seus pais. Tanto tempo sem notícias dos idosos os preocupou. Ao chegarem, a casa estava lá, enorme e completamente vazia. Sua única inquilina, Maria Concepción, havia partido. Imediatamente, eles chamaram a polícia. As autoridades compareceram à residência e forçaram a porta, mas no interior não encontraram ninguém. O relatório de desaparecimento foi registrado na delegacia local. Os filhos do casal também sabiam que seus pais eram muito poupadores e que na casa deveria estar o dinheiro que haviam economizado ao longo dos anos, somando cerca de 15 milhões de pesos colombianos. O que eles não sabiam é que o dinheiro havia desaparecido junto com a bruxa. Os meses passaram sem que se tivesse notícia de Maria Concepción ou dos idosos. Então, certa manhã, quando os familiares de Eduardo e Núbia já começavam a se resignar a nunca mais encontrá-los, uma ligação de um policial os alarmou. Segundo o agente, flutuando no rio Obispo, que nasce nas colinas orientais de Bogotá, um grupo de crianças havia encontrado o corpo sem vida de Eduardo. Nunca se soube o que aconteceu com o casal, quais foram as causas da morte ou sequer onde estava o corpo de Núbia. Em 15 de agosto de 1994, em uma humilde casa no setor de Fontibón, a oeste de Bogotá, chegou uma mulher que se apresentava como Irmã Maria.
Ela estava à procura de um quarto para viver por um tempo. O dono da casa, Carlos Júlio Montana, de 54 anos e pai de 3 filhos, a recebeu com alegria. Há tempos ele tentava gerar uma renda extra alugando um quarto desocupado. E ninguém parecia ser melhor inquilina do que uma mulher madura e respeitável como ela. Pouco tempo depois, a mulher que se autodenominava Irmã Maria ou Dona Conchita, como também pediu para ser chamada, já vivia sob o teto de Carlos. A bruxa havia encontrado um novo lar. Apenas alguns dias após sua chegada, Maria Concepción começou a pôr em prática seus planos sombrios. Carlos, um homem trabalhador que não conhecia descanso, notou que a mulher o observava de cima a baixo, com uma expressão preocupada. Ao perguntar o que estava acontecendo, ela confessou estar muito preocupada com sua aparência cansada e abatida. No entanto, não havia motivo para alarme, pois ela tinha a cura para seus males. Afinal, disse-lhe, havia sido abençoada com poderes sobrenaturais. Imediatamente, como se fosse magia, Maria Concepción tirou de suas coisas uma bebida e a entregou ao homem. A aparência honesta e intrigante da mulher fez com que Carlos não desconfiasse de suas palavras e ele bebeu o líquido sem pensar muito. No dia seguinte, Maria Concepción lhe ofereceu doces que, segundo ela, havia assado com suas próprias mãos, além de algumas pílulas que ajudariam Carlos a eliminar todas as energias negativas que o estavam atormentando. O que Carlos não sabia é que estava tomando laxantes. Dias depois, de forma quase milagrosa, Carlos começou a se sentir melhor. Dormia mais horas após tomar os remédios de Maria Concepción. Carlos se sentia mais leve e bem-humorado, atribuindo essa melhora às curas milagrosas da bruxa. A ideia de que uma bruxa habitava sob o seu teto trouxe uma reviravolta em sua vida. De repente, ele acreditava que seria capaz de se livrar de todos os males que o atormentavam e que até então nem sabia que tinha. Felizmente, Maria Concepción estava ali para ajudá-lo. Completamente encantado pelos supostos poderes místicos de Maria, Carlos não hesitou em seguir os tratamentos que ela sugeria, como os banhos de ervas, e até submeteu seus 3 filhos pequenos ao mesmo ritual. No dia 13 de outubro, Maria Concepción deu o passo final em seu plano. Nesse dia, ela mandou a esposa de Carlos e as crianças saírem de casa e começou a encher Carlos de bebidas mágicas. 5 horas depois, a esposa de Carlos voltou e o encontrou deitado na cama, coberto por um grosso cobertor. Aquilo lhe pareceu estranho, mas Maria Concepción garantiu que fazia parte do tratamento que estava fazendo para curar uma suposta doença cardíaca. Enquanto esperavam que Carlos se recuperasse, Maria Concepción reuniu a esposa e os 3 filhos para uma sessão espírita, com o objetivo de aumentar a eficácia da cura. A mulher, já inquieta com tudo o que estava acontecendo em sua casa, decidiu interromper o ritual e entrou no quarto para verificar o marido. O lugar que sempre a recebera com familiaridade agora parecia escuro e lúgubre. Cheio dos miasmas típicos de uma bruxa, lentamente ela se aproximou de Carlos, com o temor de agravar as forças que não compreendia. No entanto, reunindo toda a sua coragem, levantou o cobertor pesado e naquele momento entendeu que sua casa nunca mais seria a mesma. Tomada pelo medo e preocupada em poupar seus filhos da visão terrível, a mulher decidiu chamar a polícia. Antes de alcançar o telefone, porém, Maria Concepción assegurou que já havia feito a ligação. Quando os oficiais chegaram, encontraram uma mulher tomada pelo medo e a outra, Maria Concepción, que parecia alheia à gravidade da situação, como se tudo fosse corriqueiro.
A viúva, ainda superando o pânico, os levou até o quarto, onde encontraram Carlos morto em meio a uma poça de sangue. Inicialmente, a esposa acreditou que o marido tivesse sofrido um ataque cardíaco e que talvez uma artéria rompida tivesse causado o trágico cenário. No entanto, ao olhar para Maria Concepción, um medo profundo tomou conta dela. Em sua mente não havia nada pior do que uma bruxa traída, e foi por isso que ela não mencionou as porções mágicas à polícia. Esse evento marcou o fim da relação entre Maria Concepción e a família, e a bruxa decidiu se mudar. Contudo, a paz ainda não havia retornado para a viúva. Algum tempo depois, ela recebeu uma carta supostamente enviada do além, na qual seu falecido marido a instruía a confiar em Maria Concepción. A mensagem sugeria que a bruxa deveria ficar com as posses de Carlos, incluindo a casa da família. Confusa e assustada com a ideia de desagradar as forças sobrenaturais, a viúva quase cedeu às exigências da carta. Porém, o bom senso prevaleceu e ela decidiu confrontar Maria Concepción. Olhando diretamente nos olhos da bruxa, ameaçou denunciá-la às autoridades se não deixasse sua família em paz. Sem opções, com as mãos vazias e completamente acuada, Maria Concepción deixou a casa para sempre. Em busca de uma nova vítima, após muito trabalho, Nevardo Alberto Guevara Torres conseguiu adquirir um par de veículos de aluguel, um táxi e uma caminhonete. Em uma ocasião, seu irmão, que também morava no bairro da Serafina, comentou sobre um cliente que precisava transportar um carregamento de frangos e sal. A viagem foi realizada sem inconvenientes, mas após alguns dias, Nevardo começou a notar que algo estava errado. Os veículos que antes lhe proporcionavam uma boa renda, agora pareciam ter estagnado. Segundo ele, a culpa era do sal, pois não é segredo que derramar sal pode significar um período de má sorte. E o transporte do mesmo pode, sem querer, espalhar ainda mais. Felizmente, Nevardo conhecia alguém que poderia esclarecer suas dúvidas. E de imediato entrou em contato com a boa Dona Conchita para que examinasse seus veículos. Dona Conchita, também conhecida como Maria, a bruxa, confirmou com apenas um olhar todas as preocupações de Nevardo. O veículo de transporte, assim como o táxi e os carros de aluguel, estavam contaminados por espírito maligno. No entanto, Maria Concepción o tranquilizou, dizendo que ele não deveria temer, pois por uma módica quantia de 500 mil pesos, ela o livraria de todos os males. Naquela época, essa era uma quantia considerável, mas Nevardo compreendeu que era insignificante comparado a tudo de bom que poderia trazer para a sua vida. Após o pagamento, Maria Concepción iniciou o ritual de limpeza, assim como fizera com Carlos. O primeiro passo foi dar a Nevardo uma brebajem verde de sabor desagradável. Depois, ela o orientou a se banhar com diversas ervas. Embora o feitiço tivesse começado, Nevardo queria se livrar do problema de uma vez por todas, pois achava que aqueles veículos já estavam marcados. Se o trabalho da bruxa não funcionasse, queria que o problema recaísse sobre outros. Portanto, decidiu vender todos os carros. Maria Concepción, ao descobrir, interveio imediatamente. Ela não permitiria que outro sofresse por males alheios. Assim, convenceu Nevardo a vender seus veículos para o filho dela, claro, por uma quantia inferior ao preço real. Afinal, estavam contaminados. Dessa forma, a mulher preparou o pagamento com uma série de cheques pós-datados no valor de 11 milhões de pesos. O plano da bruxa era simples, mas retorcido. O talonário com o qual realizou os pagamentos não tinha fundos. Antes que Nevardo se desse conta disso, Maria o convenceu a se submeter a um ritual de purificação no rio Caquetá, que leva o nome de um município localizado a 39 quilômetros da capital colombiana. Sem medo de que algo ruim pudesse acontecer,
Nevardo decidiu seguir os conselhos de Maria Concepción e participar do ritual. Nesses casos, a verossimilhança é muito importante e a bruxa sabia disso. Por isso pediu que ele trouxesse uma muda de roupa. Ele escolheu uma calça bege, uma camisa azul, um par de chinelos e um maiô. Afinal, entraria na água. Ao partir, a esposa de Nevardo o despediu calorosamente. Os últimos tempos não haviam sido bons para ele, e se desfazer dos veículos representou um golpe duro. Com a clara ilusão de que Maria Concepción o ajudaria, o homem partiu em direção ao rio Caqueza. Nunca mais ninguém o viu. Maria Concepción também não foi vista novamente na casa de Nevardo. Contudo, sua presença fez-se notar da mesma forma que antes com a esposa de Carlos. Cartas que chegaram supostamente enviadas pelos mortos pediam que continuassem confiando na bruxa. A esposa de Nevardo não caiu na armadilha e imediatamente se comunicou com as autoridades. Maria Concepción foi presa, mas como não encontraram provas contundentes que a responsabilizassem pelo desaparecimento de Nevardo, foi colocada em liberdade. Ciente de que havia escapado por pouco, decidindo tentar a sorte em outra cidade a 300 quilômetros de Bogotá. Ela se mudou para Bucaramanga. Lá, a irmã Maria, como costumava se apresentar, conheceu sua próxima vítima, em agosto de 1996, Heidi Ferreiro, uma mulher idosa que se dedicava à venda de joias. Preocupada porque os negócios não iam bem, decidiu contratar os serviços de Maria Concepción, que lhe assegurou que poderia livrá-la das más energias. Primeiro pediu que realizasse uma série de banhos curativos, além de beber a famosa porção verde de sabor amargo. Ela confiava que isso a afastaria da desgraça. A mulher não percebeu que as bebidas continham uma forte carga de benzodiazepina. O efeito sedativo foi quase imediato, deixando-a à mercê de Maria Concepción. A bruxa reuniu todos os pertences de valor da idosa, em seguida a colocou no carro e em um local isolado a borrifou com gasolina e ateou fogo. Bucaramanga representou para Maria Concepción um passo adiante em sua carreira criminosa. No entanto, algo, talvez os próprios demônios que povoavam sua mente, lhe dizia que era necessário voltar à sua cidade natal. Então, em 1997, ela foi encontrada ao norte de Bogotá, mais especificamente no rancho do Cali 19, com a 17. Nesse lugar, fez amizade com uma mulher que tinha economizado 3 milhões de pesos. Como sempre, Maria Concepción a convenceu a tomar uma de suas poções. A vítima obedeceu sem questionar. Afinal, uma ajuda extra do além não faria mal a ninguém. Segundo as autoridades que realizaram a investigação posterior, a mistura de escopolamina presente na poção poderia ter custado a vida da mulher, mas devido à sua consistência física, apenas a fez desmaiar profundamente. Ao acordar, a mulher se viu sozinha e sem dinheiro, com uma forte dor de cabeça. Seu primeiro impulso foi denunciar a polícia, mas Maria Concepción se aproximou dela pela última vez para ameaçá-la, e apenas um olhar da bruxa foi suficiente para fazê-la desistir de falar sobre o assunto. Mais tarde, após Maria Concepción ser acusada de múltiplos assassinatos, ficou claro que, na cidade Jardim, ao norte de Bogotá, durante esse período, ela havia enganado outras 20 pessoas. Esse fato foi descoberto através de telefonemas feitos a repórteres do jornal El Tempo, que relataram que as vítimas nunca denunciaram os crimes por medo de que houvesse uma organização por trás dela, que pudesse ameaçar suas vidas. A longa sombra de tragédias deixadas por Maria Concepción continuou a se expandir. Ela conheceu o caso da mãe de Clara,
Elza, Luz Estela e Ana Lucia Belo. A mulher estava à beira da morte devido a um câncer terminal. As 3 irmãs, aflitas com a iminente perda da mãe e sem saber o que fazer, decidiram pedir ajuda à bruxa para que a salvasse. De imediato, Maria Concepción receitou uma poção, mas o remédio mágico foi ineficaz e a mulher acabou sucumbindo à doença. Clara, Elza, Luz, Estela e Ana Lucia perderam a mãe, mas ela nunca quis deixá-las desamparadas. Por isso, lhes deixou como herança 13 milhões de pesos. Lidas pela perda de quem mais amavam, Maria Concepción começou a mover suas peças. Da mesma forma, a língua de Maria Concepción se introduziu na mente das 3 irmãs, convencendo-as de que o dinheiro herdado pela mãe deveria ser usado em um procedimento mágico, que, segundo a bruxa, duplicaria a quantia em menos de 4 meses. A bruxa também sabia como representar bem seu papel diante das irmãs. Levou um baú, onde elas colocaram o dinheiro, e em seguida invocou os poderes do mundo espiritual, usando orações mágicas. Após isso, o baú foi colocado sob a cama das mulheres, com o aviso de que não deveriam abri-lo sob nenhuma circunstância. Durante esse tempo, ela atuaria como mediadora para que as irmãs pudessem se comunicar com o espírito de sua mãe. Com o passar dos dias, cartas do além começaram a chegar à casa de Clara, Luz, Estela e Ana Lúcia. Nelas, a falecida matriarca avisava que em breve receberia uma nova mãe. Aquilo não as convenceu totalmente, pois como sua mãe poderia querer ser substituída? E como esperava que aceitassem uma nova mulher em um lar que ainda a lamentava? Assim, as suspeitas aumentaram a ponto de as 3 irmãs decidirem abrir o baú mágico da bruxa, apenas para descobrir que dentro dele havia apenas 4 notas de 10 mil pesos. Como isso é possível? Perguntaram as irmãs à bruxa. Maria Concepción nem sequer se alterou. Para ela, a resposta era clara. Ora estivessem reservadas apenas à vista de pessoas iniciadas, os órfãos não podiam ver as notas porque eram invisíveis e somente através de um rito de purificação seriam capazes de vê-las. O ritual deveria ser realizado em uma fonte de água natural. Com esse pretexto, as 3 irmãs foram levadas a um riacho na savana de Bogotá, onde com a ajuda de 2 sicários foram apedrejadas até a morte. O trágico fim das mulheres foi apenas o início do fim para Maria Concepción. A família Belo Clavijó contava com um membro constante, Santiago Belo Clavijó. Ao perceber o que havia acontecido com suas irmãs, ele denunciou às autoridades. Embora o componente mágico pairasse sobre o caso de suas irmãs, Santiago percebeu que o ocorrido tinha uma base muito mais terrena. Maria Concepción estava associada ao crime organizado e, se ele quisesse continuar com sua denúncia, precisaria deixar o país. Assim, após a morte de suas irmãs em agosto de 1998, Santiago Clavijó pediu asilo nos Estados Unidos. No documento que apresentou à Corte norte-americana, afirmou que após iniciar a denúncia contra Maria Concepción, começou a receber chamadas ameaçadoras de um homem que se identificava como membro da guerrilha, as Farc. Ele o advertiu de que, se não parasse com o processo judicial, sua vida corria risco. Santiago não se deteve. Maria Concepción Ladino Gutiérrez foi presa em agosto de 1998 e 2 de seus cúmplices masculinos também foram capturados. Ela foi hospitalizada brevemente no dia 30 desse mês, após o que parecia ser uma tentativa de suicídio. Depois disso, foi levada ao tribunal em 6 de setembro e lhe foi designado um defensor público. O processo se prolongou e resultou em um julgamento por múltiplos crimes que terminou em 11 de setembro de 2002. Quando o 52 Juizado Penal do Circuito de Bogotá a condenou a 40 anos de prisão, multou em 30 milhões de pesos. Em 2009, Maria Concepción, a bruxa,
a estelionatária e assassina foi liberada da prisão e colocada sob prisão domiciliar. As autoridades argumentaram que a decisão foi tomada como parte de um programa de licenças por considerações médicas. O caso da primeira mulher assassinada em série da história colombiana gerou controvérsia ao mostrar o tratamento que criminosos violentos podem receber. A história de Maria Concepción nos diz que talvez bruxas não existam, ou talvez existam. Mas o que é certo é que sempre haverá pessoas malignas dispostas a se aproveitar das crenças, da dor e da ingenuidade dos outros. No final das contas, não é preciso acreditar em bruxas, mas elas estão por aí. E aí, o que vocês pensam? Foi justa a suposta liberdade dela? Digam-me nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso. Vocês conheciam? Me contem aí nos comentários aí o que vocês acharam e se vocês já conheciam esse caso. Muito obrigado. A gente se vê em um próximo vídeo. Esse vídeo ficou longo. Eu tô até sem fala. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, muito obrigado. Fui!